Olá, povo de Jesus, como é que vocês estão? Passando para fazer uma breve reflexão sobre uma questão da semana, que foi o Pablo Marçal batizando e virou uma polêmica na comunidade pastoral entre muitos pastores, líderes. Pode ou não pode? É um coach, não é um pastor? Ele pode batizar, qualquer crente pode batizar, só pastores podem batizar? A primeira questão a se refletir é a conquista da reforma protestante, o sacerdócio universal de todos os santos, de todos os crentes, de todos aqueles que nasceram de novo. Então o sacerdócio ele não é mais restrito a uma elite religiosa, ele é para todos os crentes. Então o ID são para aqueles que são discípulos de Jesus, para todos que são discípulos de Jesus. Então qualquer cristão pode evangelizar e batizar. Sacerdócio universal de todos os santos não é a mesma coisa que sacerdócio ministerial, ou seja, a ministração da liturgia, ela é especificamente para aqueles que são levantados ao ministério pela a igreja organizada em todos os ofícios e dons. Duas coisas distintas. Sacerdócio universal, todos têm acesso a Deus e todos podem cumprir o ID, fazer discípulos, evangelizar e batizar. Mas a liturgia ou a ordem da igreja é o sacerdócio ministerial. Duas coisas distintas. É o primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão é que quem está batizando é o menor elemento de uma discussão fundamental, até porque nós temos parâmetros bíblicos para isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, já lidava com essa superficialidade que leva a igreja a divisões. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, Paulo disse: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Coisas a se refletirem aqui é que Paulo, em sua fala, não explicitamente, mas implicitamente, coloca o batismo como uma atividade a ser realizada por qualquer cristão. Ele não colocou como questão fundamental ao seu apostolado. E segundo ponto é que ele conecta essa discussão superficial sobre o batismo com lares, casas. Ou seja, hoje temos o privilégio da igreja estar organizada como instituição. Mas, pastores, não podemos confundir isso com sermos detentores do sagrado. Olha como a igreja era livre na fala do apóstolo Paulo, a casa de fulano, a casa de ciclano, ou seja, a igreja é uma instituição hoje, precisa de ordem, ela está organizada juridicamente perante a sociedade, mas a igreja é mais que isso, e a inauguração dela em Jesus e nos apóstolos nos mostram que a igreja é mais do que a nossa caixinha de previsibilidade. Com isso eu não estou dizendo que nós somos uma bagunça, mas eu estou dizendo que é uma discussão superficial quem batiza, quem não batiza. Até porque Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 15, ele disse: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso,
Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Irmãos, não somos detentores do sagrado. Existe vida, gente que nasceu de novo e gente com o coração correto, alinhado, que nós discordamos doutrinariamente. Eu tenho diferenças fundamentais com Pablo Marçal. Não concordo com tudo, mas também não discordo de tudo. Tem pessoas que nasceram de novo na Igreja Universal do Reino de Deus. Que é uma comunidade cristã considerada seita pela maioria de nós, pastores e teólogos. Mas tem gente de Deus lá, como tem na Assembleia, no Bola de Neve, com Pablo Marçal, comigo, com A, com B, com C. E voltando a Paulo, o que mais importa diante disso tudo é o que ele ainda vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1. Gente, nós pastores estamos zangados porque Pablo Marçal está batizando? Gente, nós não somos unidos nem entre nós como classe pastoral. Temos inveja, rivalidade, ciúmes, antagonismos uns com os outros, mesmo sendo pastores liderando instituições evangélicas, igrejas. Há divisão entre nós. Então, quando um pastor vem assim a público dizendo como eu estou ofendido porque Pablo Marçal batizou, não significa nada, porque você não é plenamente o que Jesus requer de você. Está provado por A mais B, ué. Nós somos uma classe dividida, então não é ofensa, é medo. Nós, pastores, temos medo porque queremos ter posse daquilo que não é nosso. Queremos ter posse de Jesus, posse da igreja, posse do sagrado. E Paulo diz, olha, não importa o motivo, Cristo está sendo proclamado. Se aquele proclamador não for verdadeiro, mas a mensagem verdadeira entrou no coração daquela vida, Cristo é o dono daquela vida e num dado momento vai levar aquela pessoa a um novo lugar de maturidade e num outro lugar congregacional. Aí Paulo diz, no 3:1, irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Isso é discussão de criança, quem batiza ou quem não batiza, em nome de quem foi batizado. Não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber o alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meios dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. No fim, o alicerce é apenas um, Cristo. Quem está construindo e como está construindo, nesse contexto de 1 Coríntios 3, não é da nossa conta. Deus abençoe.